aqui, o meu nome é Laís Lacerda e hoje eu estou muito feliz porque é um assunto muito importante. Todo mundo gosta de ter um momentinho de lazer, né? Precisa de um momento de lazer. Além do mais, numa sociedade cada vez mais acelerada, a que você fazer isso? Senão você não é útil. Precisa fazer aquilo outro, senão você não consegue fazer atingir a meta esperada pelos outros. O lazer se torna ainda mais necessário nos dias de hoje. Mas o problema é, o lazer, infelizmente, não é acessível para todos. Porque uma coisa é uma pessoa sem deficiência conseguindo ir pro teatro, indo pro cinema, pro bar, aí é tranquilo, não precisa focar em acessibilidade e tal. Mas uma pessoa com deficiência, vou te contar que é um trabalho, viu? E dependendo do caso, o preço do lazer aumenta, meus queridos. Aumenta porque vai ter acompanhante. Então, o preço aumenta. Vamos falar mais sobre isso? É um prazer de trazer aqui a Fatinha Oliveira! Oi, Fatinha! Oi, Laís. Tá me ouvindo bem? Que bom. Gente, é um prazer estar aqui hoje, conversando com você. O público não sabe, mas nós tivemos aí os bastidores, né? A entrevista quase não sai. A gente teve algumas complicações com os aparelhos. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Que é sobre esse lazer, acessível ou não, né? Quem tem o direito ao lazer? É a nossa conversa hoje. E é isso, o que nos aconteceu tem a ver com o tema, porque muitas vezes as pessoas com deficiência recorrem, né, à tecnologia, pessoas que às vezes não têm muita mobilidade, e até como você colocou, né, a questão do preço também, o preço costuma ser mais alto, a gente vai conversar mais sobre isso também. Mas é como que a tecnologia, o acesso à tecnologia, acaba nos impedindo também, né? De termos as nossas relações, de termos os nossos encontros. Mas, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Eu também estou, inclusive, eu queria muito te trazer para cá. Se quiser, já tens entrada, um oi, fica à vontade. Tá certo. Bom, falando sobre, então, esse lazer, né? Sobre como que a gente tem direito a isso ou não. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que o lazer está muito atrelado ao consumo, né? Então, como que a gente vai se divertir?
A gente geralmente vai a bares, né? Eu estou falando a gente de um modo geral, né? As pessoas com e sem deficiências, elas vão a bares, elas vão ao cinema, costumam ir a festivais, né? Festivais de música, enfim, a uma série de lugares, e todos esses lugares têm que consumir. E além do fato de ter que consumir, para nós, né, existem algumas entraves, né? Nós, pessoas com deficiência. Porque às vezes você quer ir a um bar, mas você tem que verificar se aquele bar é acessível, se você, por exemplo, é uma pessoa com deficiência visual, você tem que saber se aquele lugar vai ter um cardápio em braille. Se não tiver, se tem um cardápio virtual para te ajudar a poder acessar. Pessoa que utiliza cadeira de rodas, se é um espaço, se é um lugar espaçoso, que vai dar para você mobilizar, andar ali dentro. E tudo isso além do fato que você trouxe muito bem, que é a questão do acompanhante. Né? Ou seja, você tem direito a um acompanhante? Tenho? Não tenho? Quanto que fica para um casal? É uma outra questão também. As pessoas não dimensionam que pessoas com deficiência possam ter relações afetivas com e sem pessoas com pessoas com deficiência ou sem pessoas com deficiência. Né? Pode muito bem acontecer de um casal cadeirante ir a um bar, e aí como vai ser? Então, tudo, esse aspecto todo de verificar antes se o lugar tem acessibilidade, pode ser para algumas pessoas um motivo de muita ansiedade, de muito estresse, né? Porque é cansativo para nós. A gente não tem só que fazer uma pesquisa para saber se o lugar é barato ou não, né? Tem que olhar tudo isso, como é que eu vou, como é que eu vou voltar. Eu vou de táxi acessível, eu não vou, eu vou ter como alguém me trazer de volta. Então, isso tudo gera um estresse que muitas vezes faz com que a gente nem saia de casa, né? E aí, o não sair de casa vira uma coisa ainda maior, porque se a gente não sai, a gente não é visto, as pessoas não vão lembrar da necessidade de acessibilidade, e aí vira um movimento político, né? Político aqui deixando claro, não no sentido desse ou daquele partido, mas sim de uma representação social, o de você estar em lugares para ocupar esses lugares também, para mostrar que a sua vida também tem valor. Então acaba virando uma grande epopeia, né? Uma grande aventura, simplesmente você ir a um bar ou a um cinema. E o condeno é também tem isso. Eu já fui em um show grande que foi um estádio, inclusive. Eu era muito fã da banda, por isso que eu fui. Mas meu amigo, o banheiro era longe do lugar. Aí, onde que as pessoas com deficiência ficavam? Lá longe, não sei aonde, sem lixeira para jogar nisso. A pessoa só tinha direito a, a uma pessoa para acompanhar. Então, a
questão do acompanhante foi o que a Fatine falou. Não é a questão só do texto. Você está incluindo mesmo ou você está deixando a pessoa entrar tranquilamente, só que o lugar dela é lá longe das Isso. outras pessoas, sabe? Isso acontece muito. Também já tive a oportunidade de ir em shows, né? E atualmente nós temos algumas empresas que são especializadas, né, em grandes eventos para poder pensar ali esses espaços, né? Mas nem toda produção pensa na importância disso. Ou quando pensa, quando faz algum tipo de adaptação, é o que você colocou muito bem. São lugares distantes do palco, né? Não pensa, essa pessoa também vai querer ficar próximo ao palco, vai querer ver o artista que ela gosta, ou que não vai ficar no meio, na frente do palco, mas vai ficar em um lugar mais próximo, né? Para que ela tenha ali uma melhor experiência, né? E aí é aquela história que você colocou, assim. A pessoa vai na cara e coragem, né? Não, eu vou ficar aqui no meio do povo porque eu quero, é aqui que eu quero ficar, né? Não é lá atrás, onde você pode muito bem juntar, sei lá, tipo 10 amigos para ir no show. Mas aí você não pode ficar perto dos seus amigos, né? O Bruno Mars veio aqui no Brasil ano passado. Eu gosto das músicas dele, só que eu não fui porque eu já sabia de todo o rolê. Aí eu fiquei de longe mesmo, aqui em casa acompanhando, é mais fácil. É mais fácil a gente. Todo mundo que tem um pouco mais de dificuldade com mobilidade acaba tendo que optar mesmo de ver as coisas pela televisão, ou, enfim, né, ficar num espaço mais longe daquilo que queria mesmo. Eu já tive a oportunidade também de ir em show, assim, e eu optei pelo lugar disponibilizado para pessoas com deficiência. E era um lugar longe, né? A gente tem, assim, alguns lugares, né, museus, parques, né, que costumam oferecer alguma. Pelo menos aqui eu sou de Belo Horizonte, então Belo Horizonte é uma cidade que costuma ter muitos eventos culturais gratuitos. E eventos interessantes mesmo, né, que essa população. Temos o Parque Municipal aqui, que sempre está trazendo algumas coisas, alguns projetos que a prefeitura faz, mas ainda assim são lugares que o acesso não é fácil, né? Está localizado no centro da cidade, para vocês não tem muitas vagas de estacionamento, que tem isso também, né? É como que a gente vai transitar nessa cidade, sendo que a gente não tem lugares para estacionar um carro, por exemplo. Não tem vagas nas proximidades, e aí dificulta ainda mais o trânsito. E o que eu acho muito mais interessante de tudo isso, e eu acho que é muito rico você ter trazido isso para a discussão, porque o lazer, ele não é somente, especificamente, o lazer ali, você sair para divertir, mas ele mobiliza toda uma rede para que esse lazer aconteça. Né? Então, você vai falar do trânsito, né? Como que é esse movimento pelas cidades, você vai falar do preço das coisas,
enfim, para você aproveitar aquele lazer. Você vai falar dessa dificuldade, né, de, da relação com os outros, né, porque você só pode ir com uma pessoa, você não pode ir com um grupo, né, de estar ali compartilhando com seus amigos, porque o lugar não cabe todos os seus amigos, né, porque o lugar é só para uma pessoa e um acompanhante. Se quiser ir no banheiro, meu querido, vai antes. Porque durante isso não pode não, durante é difícil. Eu acho que isso é uma das únicas coisas que a gente pode falar que é próximo, né? Pessoas sem deficiência, porque dependendo do show que você for, de fato, qualquer um tem que ir no banheiro antes para não ter dificuldades depois. E eu falo também assim, uma pessoa que tem um relacionamento, eu já tive esse tipo de experiência, por exemplo, dependendo do cinema, eu não consigo ficar do lado do meu parceiro, porque o lugar onde é separado para cadeira de rodas é como se o cadeirante ficasse lá na frente, sozinho, e aí todo mundo fosse para trás. Sim, Né? as pessoas não sabem a diferença de inclusão e integração. É, Gente, inclusão é todo mundo junto. É, por exemplo, a Fatinha indo ao cinema com o parceiro dela e podendo sentar com o parceiro dela tranquilamente. Integração é o que a gente está falando aqui. É você até indo, podendo ir, mas indo para ficar lá longe, lá onde Judas bateu as botas. é, Gente, isso não dá, gente. As pessoas, a gente também se diverte, tá? Vai gastar achando que a gente é anjo intocável. Vai nessa. não é não, nós temos relacionamentos, né? Mulheres com deficiência também engravidam, também podem ter filhos, se casar, né? As pessoas casam. Enfim, há também pessoas com deficiência que são LGBTQIAPN+, isso é importante lembrar, porque é como você disse, a gente não é anjo, né? E não tem nenhum anjo puro, que não vai fazer absolutamente nada. É a mesma coisa que todo mundo, né? Vontade mesmo. Eu quero ir ao cinema com meu namorado e ele poder sentar do meu lado e a gente ficar namorandinho, né? Assistindo um filme. Ou então, né? Às vezes a gente está conhecendo alguém e aí marca de ir no cinema. Você também quer, né? Aproveitar o cinema ali para criar um clima de romance, né? E Nossa, também poder assistir o filme. Porque vai lembrar que o filme ainda está aqui. Um filme lindo, gente. Mas não estava acessível para todas as pessoas. você tem Quem dificuldade? tem, tem pessoas que não podem ver por causa da deficiência visual. A gente, as pessoas
com deficiência visual também querem ver ainda estoque, gente. Pessoas surdas também, né? Não tem a tradução em Libras, né? Para assistir. Detalhes, né? Que para a gente faz muita diferença, né? Para a sociedade, de modo geral, mas como é que vai ser e tal, e variadas maneiras de você deixar um filme acessível, sem estragar a experiência de ninguém. Muito pelo contrário, né? Pessoas, não sei se vocês, né, estão assistindo, pessoas que não têm deficiência, em algum momento, quando puderem, assim, assistam um filme né, assim, adaptado para pessoas surdas, por exemplo, né? Ou um filme adaptado para pessoas cegas. A experiência é outra. É, é, é incrível, assim. A gente, acho que no dia que as pessoas sem deficiência perceberem, né, como que É, o filme ganha outra dimensão, aí sim elas vão fazer todos os filmes adaptados, né? Então lá, infelizmente. sim. Você passou por uma situação capacitista de querer ir a um evento social e não ter acessibilidade? Eu já tive experiências negativas com acessibilidade. De, de dois modos, né? Do modo, vem aqui que nós vamos te ajudar, dá para subir. E aí é um lugar com escada. E, vamos subir, a pessoa pega a cadeira e te leva e você quase cai da cadeira, porque, né, a escada é muito alta. E também já tive de má recepção, né? De você chegar num lugar, a pessoa olhar meio assim, né? Tipo, a gente não tem banheiro, não tem isso. Tá, mas eu não vou deixar de sair do lugar, né? Eu vou ficar aqui, não tem banheiro, mas eu vou ficar aqui assim mesmo. E também já tive, assim, de estar no lugar e as pessoas acharem aquilo um grande evento. E aí, parabéns que você está aqui. Nossa, eu acho incrível a sua felicidade. Tipo, às vezes eu estava indo com meus amigos, me divertindo, e aí brotava, né, uma pessoa com essa mentalidade, né, capacitista, de falar assim, olha, nossa, que incrível, né, você está aqui feliz. Eu acho que eu não teria a mesma felicidade que você se eu tivesse essa condição. Gente, eu acho que as pessoas estão vendo muito filme. Hoje as pessoas com deficiência são infelizes. Mas isso faz parte de um imaginário, né, que existe, e inclusive a gente, né, nasce dentro desse imaginário, ele não morreu, ele está aí circulando, ele vai se adaptando também, de que a deficiência em si é algo negativo, né, que o corpo em si, né, o corpo ele tem que seguir determinados padrões. Por isso que a gente tem dificuldade de ir aos lugares, né? Porque os lugares foram feitos para determinados corpos. E aí é um corpo sem deficiência, é um corpo, entre aspas, visto como saudável. Se você for uma pessoa gorda,
as pessoas vão te olhar estranho, já vão achar que você está doente, ou que você é uma pessoa preguiçosa, que não pratica exercício físico, né? Então vai criando isso, assim. E aí, por esse motivo, o capacitismo, né, que é esse preconceito contra as pessoas com deficiência, ele vai assumindo formas. Então, às vezes, a pessoa achar que está te fazendo elogio, né? Igual nesse caso, assim, nossa, você é tão feliz, parabéns. Por exemplo, eu estava no cinema. Aí eu quis uma pipoca, eu estava com fome. Aí encheu o saco de pipoca até a boca. Só que eu acabei não conseguindo carregar, porque eu estava cheia, o saco estava cheio. Gente, eu acho que ninguém consegue carregar aquilo sem derrubar a pipoca, gente. Aí eu fui pedir ajuda. Aí eu falei, por favor, carrega esse saco pra mim, por favor. Aí todo mundo perguntou assim, cadê sua mãe? Eu falei, eu vim sozinha. Aí a pessoa, mas você não pode ir no cinema sozinho. Eu falei, eu vou sozinho desde que eu completei 18 anos, querida. Então eu posso sim. Você pode? Não pode? Então eu posso também, ué. Pode sim, mas é porque as pessoas. O fato de você ter pedido ajuda já foi suficiente para a pessoa, mas como assim, né? Ela está aqui, ela não... Cadê? Quem é que está cuidando dela, né? É. Como se você precisasse de cuidado nesse momento, você estava pedindo ajuda. E é exatamente isso que você falou. Todo mundo vai dar uma pipoca, gente. Não é assim. Não tem como você comer pipoca sem derrubar pelo menos alguma. Mas é essa presunção, né? De, olha, preciso de ajuda, então você tem que estar com alguém, né? Eu já tive, assim, situações de, por exemplo, eu vou sair com um namorado, por exemplo, e aí as pessoas acharem que ele é um grande príncipe, porque tá Super-herói, uma cuidador, isso. cuidador. E nossa, que incrível você com ela e tal, ou então de zoar, né, de fazer piada, porque, né, pô, lá o cara não perdoou, né, nem a moça e tal, tá com ela, tá com ela por interesse, sabe, esse tipo de discurso. Mas é sempre assim, porque nós, para essas pessoas, nós não merecemos nenhum tipo de afeto, né? A gente tem que ficar em casa, com a família e só a família cuidando da gente. E isso é suficiente. E isso é capacitismo, Uhum, tá, gente? Quem está aí assistindo, isso é capacitismo também. sim. Como os cinemas, teatros, bares podem melhorar e trazer a serenidade infantil. Olha, a gente tem na própria LBI, nós temos leis que já trazem direcionamentos para construções, né? Então, todo espaço tem que ter ali
um banheiro adaptado, cinemas, por exemplo, cinema. Tem o banheiro do shopping, que tem que ter um banheiro adaptado. Então, assim, não é por falta de lei que as coisas existem. Agora, acontece que a gente tem também tem que fazer esse movimento de cobrança. Né? Então, se você vai a algum lugar e ele não tem acessibilidade, aí você tem que cobrar. Olha, eu estou aqui no espaço, né, da acessibilidade, não está me oferecendo, né, o que eu preciso. E aí você pode fazer uma reclamação com o shopping, né? A gente está falando de cinema, e infelizmente a maioria dos cinemas hoje são todos dentro de shopping, né? Alguns ou outros teatros, né? Alguns teatros têm espaço conjunto, né? Com cinema, pelo menos aqui em BH a gente tem. Então, chegou no lugar, no teatro ou no cinema, não tem, faz uma reclamação, manda alguma reclamação para a prefeitura, o Ministério Público, tem setores para isso também. Então, a gente também tem que fazer esse movimento, sabe, Laís? Que é onde eu falei aqui antes da questão política, né? É um movimento, é um mover-se pela cidade, que é um mover-se político. Então, nós estamos aqui. Eu fui ao centro da minha cidade e no lugar tal não tem acessibilidade. Você pode ir lá e fazer uma denúncia. Olha, tal lugar é obrigatório ter acessibilidade e não tem. Né? A gente tem que fazer esse papel também, né, gente? Não só nós, pessoas que temos deficiência, mas também as outras pessoas que não têm deficiência, porque a acessibilidade ela é positiva para todo mundo. Uhum. Para idosos, né? Você tem uma calçada que está muito esburacada, o idoso não vai conseguir passar lá. Para uma mulher grávida vai ser difícil. Para uma A pessoa. pessoa que quer dobrar essa perna. E as pessoas com mobilidade reduzida, né? Pessoas que têm filhos e aí vai andar com o filho no carrinho, como é que anda. Então é para todo mundo. Não é só para a gente, é para todo mundo. Sim. E como a tecnologia pode ajudar nisso? A tecnologia, gente, aqui a gente já tem uma outra realidade. Porque grande parte da celulares, computadores, a gente tem alguns softwares de acessibilidade. Tem computadores e celulares que já vêm já com esse sistema embutido no aparelho. Né? E tem outros que você tem que baixar aplicativos para poder ter acesso de uma forma mais prática. Eu sei que pessoas com deficiência visual geralmente costumam ter os aplicativos, né, de leitor de tela, que facilita bastante. E aí vem a história, né? Tá, mas aí como que alguém sem deficiência pode ajudar? A pessoa pode ajudar se vai postar algum tipo de imagem na internet, você vai lá e coloca uma descrição naquela imagem, para quando a pessoa, né, for utilizar, ela passa o leitor de tela e aí ela tem acesso a essa informação que está na imagem. Né? Se for uma imagem que tem ali alguma informação necessária para o entendimento. Se for uma imagem ilustrativa, aí você pode fazer uma descrição mais breve, né? Exemplo, você está fazendo um texto para publicar no blog, e aí você posta uma
uma imagem em que contém informações que foram citadas no texto, por exemplo, né? A gente vê, então, uma imagem lá explicando quantos por cento de pessoas gostam de chocolate e tal, então um gráfico. Você vai lá e faz uma descrição desse gráfico e coloca ali todas as informações. Agora, é uma descrição detalhada, né, das informações. Uhum. Agora, se você for colocar só uma foto de chocolate, a pessoa comendo chocolate, aí a descrição pode ser resumida. Foto de uma pessoa branca comendo chocolate. Ou foto de uma pessoa comendo chocolate. Pronto. Você Uhum. fez a descrição e ali segue. É uma maneira que vocês têm de nos auxiliar nessa luta, né? Nessa busca aí por um ambiente digital mais acessível. E até mesmo de cobrar de outras pessoas, né? Olha, gente, vamos colocar na descrição. O Twitter, durante muitos anos, não tinha essa ferramenta de acessibilidade, né? Que você pode colocar. E aí, de tanto a comunidade, né? Não só aqui no Brasil, mas mundial, né? De pessoas com deficiência, solicitar, na época, antes de Elon Musk, eles foram lá e colocaram essa ferramenta, que já era obrigatório, mas aí o mobilizar, né, a cobrança fez com que aquilo se efetivasse. A fatinha possui leis que garantem acesso a pessoas com deficiência a lazer e o que precisam melhorar. Laís, eu não vou ter condições de te falar de todas as leis, porque não é meu objeto de estudo, né? É, Até assim, a título de curiosidade, o foco dos meus estudos são voltados a gênero e deficiência. Eu sou publicitária, estou fazendo doutorado em comunicação social e eu estou ali estudando sobre as imagens, né, de mulheres com deficiência, como que elas são percebidas, né, na sociedade. Bom, voltando à acessibilidade, nós temos uma lei brasileira de inclusão, né, que chama-se LBI, vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, e ela faz parte da Constituição, é a Lei 13.146. Nessa lei, nós temos tudo detalhado sobre todos os âmbitos da vida da pessoa com deficiência, inclusive acessibilidade, inclusive algumas orientações, né, para todos os setores. Então, nós temos leis, temos na LBI capítulo sobre trabalho, nós temos na LBI o inciso sobre acessibilidade, sobre educação, moradia, saúde e por aí vai. Então, sim, além disso, nós temos na arquitetura também algumas, algumas orientações para as construções, né? O pessoal da engenharia também já deve ter visto isso. Então, tem essas orientações que eu te falei. É voltado justamente para a melhoria dos espaços. Porém, sem a gente estar ali acompanhando e vendo se os lugares são acessíveis, nada vai mudar. Então, se tem um prédio, esse prédio é novo, esse prédio ele tem que ter acessibilidade. E a acessibilidade não é só a rampa, tem um elevador. Se tem elevador, o elevador tem que ter
comando de voz para a pessoa, né, com deficiência visual poder se, né, se orientar no prédio. Então tem esses detalhes todos que já estão na lei, mas só estar na lei não é suficiente. Tem que cobrar. E o Ministério Público está aí para isso, gente. Né? Para você ir, olha, tem um prédio aqui que acabou de ser construído e esse prédio não tem acessibilidade. Aí tem que ir lá acionar o Ministério Público, aí o Ministério Público vai e vai verificar por que esse prédio não tem acessibilidade. Sim. Olha, infelizmente encerrou. Nossa, que papo incrível. Olha, eu tô muito feliz porque chegamos ao episódio 8. Eu não tô acreditando. Lembram que eu falei se chegar ao capítulo 10 é sucesso? Então, estamos no capítulo 8. Tá chegando, gente. Eu estou feliz por como as coisas estão se tornando, estão crescendo. Agora a gente já tem editora. Aliás, um beijo para ela. Eu sei que ela vai ver essa parte. Um beijo, Marina. Olha, muito obrigada, Fatinha, por esse papo incrível, de verdade. Eu que agradeço, Laís. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para a Marina também. E eu posso falar nas minhas redes aqui? Claro! Bom, para quem quiser me acompanhar, né, eu estou no Instagram, @fatine.oliveira. Aí é só seguir lá, a gente vai conversando. Sim, sigam ela, que ela é uma das grandes pessoas que está nessa luta. E se você gostou desse episódio, sigam o podcast no YouTube, sigam, se inscrevam, curtem, comentem, compartilhem, por favor. Este está no Spotify, Amazon Music e Deezer também. E obrigada por acompanhar esse podcast que ainda está nascendo. É novinho ainda, é um bebê, mas obrigada por estarem aqui. Fatinha, obrigada. Foi incrível. E é isso, obrigada. Um beijo.